Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão da prova do Enem 2022, primeira aplicação. Na verdade, nós já tivemos muitas questões, assim, pelo menos umas 5 ou 6 questões parecidas com essa na prova do Enem. Essa fez um upgrade, porque ela não ficou só na parte térmica, ela foi também para a parte elétrica. Mas o início, a parte térmica dela, né, é muito parecido com uma série de outras questões que a gente já teve em provas do Enem. É uma questão que tem um nível de dificuldade razoável, mas que no final das contas a gente já sabe que foi cobrada várias vezes. O manual de uma ducha elétrica informa que seus 3 níveis de aquecimento, morno, quente e superquente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão. Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual a um múltiplo de 5 amperes imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Então, se a corrente máxima do circuito for 28, eu vou pegar 30. Se a corrente máxima do circuito for 31, eu teria que pegar um disjuntor de 35. Tá? Então, é um múltiplo de 5, tá? Imediatamente acima da corrente máxima do circuito. Considere que a chuva deve ser ligada em 220 volts, que a ducha deve ser ligada em 220 volts. Então, o chuveiro vai ser ligado a 220 volts. E que toda energia é dissipada através da resistência equivalente do chuveiro e convertida em energia térmica, transferida para a água, que apresenta calor específico 4,2 joules por grau Celsius e densidade 1000 gramas por litro. Então, ele deu essas informações. Toda energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água. Então, a potência elétrica vai ser igual à potência térmica, ou a potência elétrica dissipada vai ser igual à potência térmica recebida pela água. Tá? O calor específico da água é a densidade da água. Ele pergunta, então, o disjuntor adequado para a proteção dessa ducha. E aqui ele fala, né, as condições de funcionamento da ducha. Se a vazão for 3, variação de temperatura é 30. No superquente, no quente é 20. No morno é 10. Isso se a vazão for 3. Bom, como é que a gente vai desenrolar isso aí? Vamos ver no próximo slide. Olha só, a primeira coisa é que a gente tem que falar em quantidade de calor, porque a gente vai estar falando de variação de temperatura, a gente vai estar falando em. Só que a gente não tem massa no exercício. Ao invés de ter massa, a gente tem vazão. Bom, e a questão também fala de potência, né? Então, fala que a potência elétrica é igual à potência térmica, digamos assim, que vai ser recebida pela água. Então, eu fui na equação de potência térmica. A equação de potência térmica seria a quantidade de calor que a água recebeu dividido pelo tempo. Como é que nós calculamos essa quantidade de calor? A gente utiliza o que macete. Então, Q igual a mc delta θ dividido pelo delta t de tempo. Tá? Aqui é um momento importante para a gente explicar por que a gente usa delta θ para temperatura e delta t para tempo, para não fazer confusão em momentos como esse. Tá bom? Aí, repara no seguinte, eu não tenho massa. Eu não tenho massa. E aqui a vazão não é gramas por minuto, é litros por minuto. Como é que eu troco massa por volume? Usando a equação da densidade que foi dada. Então, repara, a densidade é a massa sobre o volume, e eu posso então escrever que a massa, que é uma coisa que eu não tenho, é a densidade vezes o volume, porque a densidade eu tenho. Então, vou sumir com massa e vou trocar por D vezes V. Ao fazer essa troca na equação de cima, fica assim: densidade vezes volume vezes calor específico vezes variação de temperatura dividido pelo tempo. Só que aí que vem a grande charada. E é exatamente, pessoal,
É essa etapa inicial aqui, que eu já falei para vocês, que nós já tivemos, acho que umas 5 ou 6 questões no Enem, que o procedimento inicial é exatamente esse. O que eu tenho que perceber? Olha o que é vazão. É volume por tempo. Volume por tempo aqui, ó. Eu já até botei em vermelho para você perceber isso melhor. Então, eu posso trocar, já que está tudo multiplicando aqui, eu posso isolar esse volume por tempo. E o volume por tempo nada mais é do que a própria vazão. Então, eu tenho potência igual a vazão, que é uma coisa que foi dada no exercício, densidade, que é uma coisa que foi dada no exercício, calor específico, que foi dado no exercício, delta θ, que foi dado no exercício. Então, repara que eu consigo calcular a potência. Tá? Mas, professor, eu tenho duas situações, duas vazões, delta tetas diferentes. Você vai perceber o seguinte, olha só, a potência vai ser máxima. Repara que o calor específico é sempre o mesmo. O delta θ vai mudar. A densidade é sempre a mesma. Então, a potência vai ser máxima quando o valor da vazão e o valor do delta θ forem máximos. Então, a potência é máxima se Vz vezes delta θ for máximo. Repara, vazão de 3, delta θ de 30, 3 vezes 30, 90. Vazão de 6, delta θ de 15, 6 vezes 15, 90. Então, repara que, na verdade, tanto na condição de cima, a ducha vai estar trabalhando com a sua potência máxima, tanto na situação de baixo, a ducha também estará trabalhando na potência máxima. Quanto vale essa potência máxima da ducha? Posso pegar ou a situação de cima ou a situação de baixo. Só que aí eu vou ter um problema. Aqui é 6 litros por minuto, tá? Até posso deixar litro, porque a densidade está em litro aqui. Mas minutos não pode. Eu tenho que trocar 6 litros por minuto. Eu tenho que botar 6 litros por 60 segundos, porque afinal de contas, um minuto são 60 segundos. Eu tiro um minuto e boto 60 segundos. Corto 6 com 60, fica 1 sobre 10 litros por segundo. Aí, agora, eu estou apto a voltar na equação de cima. Vazão, 1 sobre 10 litros por segundo. Depois, densidade, 1000 gramas por litro. Calor específico, 4,2 grama joule por grama grau Celsius. E a variação da temperatura, 15 graus Celsius, que eu peguei a linha de baixo. Se eu pegasse a linha de cima, dava a mesmíssima coisa, tá bem? Bom, feito isso, eu consigo achar a potência máxima, 6.300 watts é a potência máxima térmica, que ele disse que é igual à potência elétrica dissipada. Então, potência elétrica, I vezes U, π, tá bem? Então, a potência máxima é 6.300 e U é 220. Fazendo essa conta, 6.300 dividido por 220, eu vou achar minha corrente, 28,63 amperes. Essa é a corrente do circuito. A corrente do disjuntor tem que ser um valor múltiplo de 5 imediatamente acima. Qual é o múltiplo de 5 imediatamente acima? 30. Então, a corrente do disjuntor é 30 amperes, alternativa letra B, alternativa correta. Então, é uma questão que tem um grau de dificuldade razoável, né? Mas que a gente já teve essa parte inicial aqui, ó, essa parte inicial da questão, ela já foi cobrada no Enem, eu acho que umas 6 vezes. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.